Bem-vindo às aulas de circuitos eletrônicos. Transistor de junção bipolar, série 3. Modelagem de corrente alternada. Introdução. Nós vamos trabalhar então na modelagem de corrente alternada, a inserção de um sinal de entrada para ser amplificado na saída do transistor. Para isso, a gente pode amplificar pequenos sinais, muito usado na parte de telecomunicações, como sinais de potência, por exemplo, para uma saída de alto-falante. No caso, nós vamos fazer uma análise sempre para os pequenos sinais, porque potência requer alguns tipos de circuitos que são mais aprofundados e a gente não vai entrar nesse curso, nesses circuitos. Modelagem do transistor. Modelo é um circuito que representa as características de corrente alternada do transistor e os elementos para mostrar o seu comportamento. Então, para trabalhar com esse transistor em corrente alternada, a gente vai ter dois modelos aí que são comumente usados. O modelo RE e o modelo equivalente híbrido. Nesse curso, a gente vai ver tanto o modelo RE quanto o modelo equivalente híbrido. No entanto, nas próximas aulas a gente só vai tratar do modelo RE. Então, pegando aqui um circuito polarizado com um divisor de tensão, na análise de corrente alternada, a gente tem então o sinal de entrada, está aqui o sinal de entrada, na forma de uma fonte de tensão com um resistor em série. A gente chama o resistor da própria fonte ou da própria entrada. Então esse aqui é a típica representação de uma entrada. Nesse circuito, então, como ele trata tanto da parte de corrente contínua quanto da parte de corrente alternada, tem alguns elementos que a gente utiliza para melhorar ou separar esses sinais. Esse elemento aqui é o capacitor. Então tem três capacitores, um capacitor na entrada, um capacitor na saída e um capacitor curto-circuitando aqui o RE. Por que curto-circuitando o RE? Esse capacitor C3 aqui, na análise de corrente contínua, ele abre quando ele carrega. Mas na análise de corrente alternada, ele é um curto-circuito. Então, no nosso modelo, na nossa análise de corrente alternada, eu vou utilizar o princípio de superposição. Como? Ora, eu vou cancelar as fontes de corrente contínua para poder trabalhar com as fontes de corrente alternadas. Na análise em corrente contínua, eu fiz a parte de polarização. Então, ela já foi utilizada e ela é importante para colocar o transistor na sua zona de funcionamento ativa. E com a fonte alternada, com a análise de corrente alternada, eu tenho então minha entrada que vai ser amplificada na saída. Então aqui na saída eu vou ter um sinal que vai ser, como a gente já viu para essa configuração, um sinal de corrente alternada amplificado. E ele tem uma inversão, da sua polaridade em relação à entrada. Esse circuito então, pelo princípio da superposição, olhando pela parte de corrente alternada, se torna dessa forma, onde eu curto-circuito minhas fontes. Imagina que eu tinha aqui uma fonte de corrente contínua que é VCC, estava ligada no terra, ela foi curto-circuitada, Foi curto-circuitada, então ela foi ligada direto aqui para o terra. Mesma coisa aqui, então eu tenho os dois ligados no terra aqui, o RC ligado no terra, o capacitor em corrente alternada, ele é um curto-circuito, então aqui eu tenho o capacitor, que é o curto-circuito, tenho um capacitor aqui de curto-circuito, e outro capacitor aqui realizando esse curto-circuito. Isso permite com que esse sinal de entrada alternado saia, então, aqui sem qualquer nível DC.
Por isso que a gente curto-circuitou esse resistor RE aqui, ó. Do corrente alternada ele vem para cá. Então foi isso que aconteceu aqui. E a gente curto-circuitando ele, eu não coloco nenhum nível DC na minha saída. Ou seja, a ideia é que se ali entra no nível 0 volts, aqui vai sair também no nível 0 volts, porque eu não tenho essa queda de tensão, né, VE aqui, relativo a esse resistor RE. Então, na análise de corrente alternada, pelo princípio da superposição, vou analisar somente as fontes de corrente alternada. Redesenhando aquele circuito, então eu tenho aqui a minha fonte de alimentação com o resistor em série. Os resistores R1 e R2 estão em paralelo, então aqui os dois resistores R1 e R2. Tenho aqui o meu transistor com o emissor comum e o resistor RC na saída, onde eu tenho aqui a saída do coletor em VO. É importante agora a gente analisar esse dispositivo, né, onde eu tenho aqui minha base, o emissor e o coletor, como se fosse um dispositivo de duas portas. Por quê? Porque eu quero analisar as impedâncias que eu tenho de entrada desse dispositivo, olhando por esses dois terminais, a impedância de saída olhando por esses dois terminais, em função do quê? Das minhas corrente de entrada e corrente de saída, e tensão de entrada e tensão de saída. Então, numa análise de corrente alternada, vou trabalhar então com impedâncias e utilizar essa base de dispositivos de duas portas. Daí eu consigo então estabelecer meu ganho de tensão, que eu vou chamar de AV. Então esse ganho de tensão AV, ele vai ser a saída sobre a tensão de entrada, né, que é fornecida a partir de uma tensão, ou seja, um sinal senoidal, passando através de uma resistência. Esse ganho, sem a resistência de carga aqui, ou sem uma resistência conectada na saída, eu vou chamar de AVNL, ou ganho de tensão sem carga, no load, NL de no load. Esse ganho de tensão, então, sempre vai ser maior do que o ganho de tensão quando eu tenho a carga. Eu vou acabar tendo uma carga no meu circuito. Mas consigo estabelecer, então, o meu AV, ou seja, VO sobre VI. O ganho de corrente, então, pode ser estipulado também olhando a parte de entrada e a parte de saída. Então, o ganho de corrente vai ser a corrente de saída sobre a corrente de entrada. Esse ganho também pode ser expresso em função da tensão. Então, se eu pensar que a minha corrente de saída aqui, né, está nesse sentido da minha resistência de carga aqui, o valor dela vai ser menos VO sobre RL, dividido pela corrente de input, que está entrando aqui no meu dispositivo de duas portas, que é VI sobre ZI. Isso vai me fornecer, então, menos AV vezes ZI sobre RL, que é o meu ganho de corrente para o transistor bipolar de junção. Como a gente já viu, a relação da fase vai ser, para o emissor comum, 180 graus em relação à entrada. Por isso que ela é invertida. Para o modelo RE do transistor, que é o primeiro modelo que a gente vai ver, os transistores bipolares de junção são controlados basicamente por corrente. Portanto, a gente vai ver que esse modelo RE usa um diodo para uma aproximação, para modelar o comportamento do transistor. Uma das desvantagens desse modelo é a sua sensibilidade ao nível de corrente contínua.
No entanto, utilizando o capacitor de desacoplamento, a gente pode corrigir essa falha aí. A configuração emissor comum, então, do modelo RE leva em conta essa aproximação que a gente chama de aproximação de Ebers-Moll, onde a gente tem aqui a corrente de base entrando num nó, onde a gente tem aqui um diodo e uma fonte de corrente, onde a corrente de coletor, que é a que vem por aqui, que entra aqui, esse transistor, ela é beta a corrente de base. Então essa aproximação, chamada de Ebers-Moll, fornece então para a gente o I de C igual ao beta I de B. O I de E igual a IC mais I de B, ou seja, beta mais 1 I de B. E o I de E aproximadamente beta I de B. Então a gente pode chegar nessas aproximações aqui para essa configuração. Olhando a impedância, então, a gente pode estabelecer que a impedância ZI vai ser igual a VI sobre a corrente de entrada II, que é IB. E o VI, nesse caso aqui, igual a VPE. Então, a nossa impedância de entrada pode ser estabelecida através de VBE sobre IB, que é aproximadamente igual ao beta I de B vezes o resistor RE, que é essa corrente IE aqui, dividido pela corrente IB, ou seja, beta RE. Então, simplesmente beta RE. A gente coloca aqui o CA só para dizer que está numa análise de corrente alternada. E a impedância de saída desse dispositivo aqui de duas portas, a gente vai considerar como se fosse infinita, ou seja, eu considero como se tivesse aqui um resistor muito grande aqui, e a corrente toda nesse nó aqui não vem para cá, só passa direto essa corrente aqui, que é a minha I de C. Então o ZO para a gente vai ser uma resistência bastante grande aqui, ó, infinita aqui. Tanto que ela nem vai interferir essa corrente que vem para cá nesse circuito. O cálculo do ganho, então, para esse modelo RE, pode ser estabelecido em função da minha impedância de entrada, que é beta RE, a impedância de saída, que é infinita, e pelas correntes que eu tenho. Então, juntamente com a carga na saída. Então, o meu ganho no modelo RE, e esse ganho aqui vai estar com a resistência de carga, ela vai ser igual a RL sobre o RE do transistor. E o ganho da corrente, que é o AI, vai ser então simplesmente o que a gente já sabia antes, que era o ganho de corrente é o valor de beta, né? Pensando que a resistência aqui dentro do transistor aqui, o RO aqui, ela é infinita. Então o modelo RE, para a configuração emissor comum, pode ser expresso como se fosse essa configuração, onde eu tenho aqui uma resistência beta RE e tenho aqui a minha fonte de corrente em paralelo com o meu RO. Sempre pensando que esse RO aqui é tendendo a infinito. Quando a gente faz o cálculo então de RE, a gente tem que lembrar da resistência dinâmica do diodo ou a resistência de corrente alternada. E a gente já aproximou ela por 26 milivolts sobre a corrente que passa no diodo. Se a gente imaginar que aqui tem um diodozinho, então eu tenho aqui que imaginar que a resistência dinâmica, então, essa RE, é em função desse diodo para essa análise, para essa simplificação do modelo RE usando o Ebers-Moll, que usa o diodo na junção base-emissor. E que a corrente
que a gente quer ver aqui, então, aqui a corrente que passa na parte do emissor, ela é estabelecida na análise de corrente contínua. Quando a gente pega aqui o nível médio, né, a parte média aqui, daquela variação dinâmica da corrente. Então, olha só, lembrando que o 26 mV ele vem dessa pequena variação aqui, que sempre vai ser a mesma nessa inclinação da curva. Então, sempre que eu tenho essa inclinação da curva aqui, ó, e for pegar essa variação, ela vai ser a mesma, por isso a gente aproximou por esse. E a corrente, ao invés de a gente pegar o valor de 2 pontos aqui, a gente pega o valor médio dessa corrente, para a gente já ter esse valor de resistência RE aqui. Lembrando então que a gente sempre pega o ponto médio para estabelecer a resistência RE, que é encontrada na análise de corrente contínua, quando a gente faz a polarização de corrente contínua do transistor emissor comum. O modelo equivalente híbrido, que é o segundo modelo que a gente vai analisar, ele tem alguns parâmetros que a gente chama de HI, HR, HF e HO, que são utilizados para modelar o transistor. Esses parâmetros então vêm na folha de especificação do transistor. Então esse HI, E, HR, E, HF e HO, E aqui, porque isso aí é relativo ao transistor na configuração emissor comum, vem já estipulados os valores mínimos e máximos dentro do datasheet do transistor. Se referem eles, então, aos parâmetros que a gente chama de parâmetros H, e aqui eu estou colocando os parâmetros H gerais para qualquer configuração, seja ela emissor comum, base comum ou coletor comum, onde o HI, que essa aqui a gente chama de resistência de entrada, R, que é uma resistência de entrada, o HR é uma relação de tensão de transferência reversa, ou VI, sobre VO, para eu ter aqui nessa expressão o meu VI de entrada. O HF é a relação de transferência da corrente direta, que é I de saída por I de entrada. Para eu ter aqui então minha corrente de saída direta, aqui, ou a corrente IO, que está fluindo por essa fonte. E o HO é a condutância de saída, ou seja, a condutância aqui, G, é igual a 1 sobre a resistência. Então essa condutância de saída aqui, ela tem que ser a menor possível, ou no caso a maior possível, para se aproximar então de valores de resistência tendendo a infinito. Um exemplo de parâmetros H para a configuração base comum pode ser verificado aqui onde o complemento então dos HI, HR, HO, HF é o Bzinho. Então a gente pode ver que você tem aqui o HIB, HRB, HFB e HOB. Aqui tem o transistor PNP e a gente tem esse exemplo aqui para configuração base comum. Para o modelo de parâmetros H para o emissor comum, que é o que a gente vai usar efetivamente para trabalhar e entender o funcionamento do transistor, a gente pode imaginar então que ele tem aquela fontezinha, tem uma fonte aqui interna na base, que vai até o emissor, e tem aquela fonte de corrente que vai do coletor para o emissor. Então, quer dizer, nessa configuração emissor comum, onde é o NPN, é o que a gente vai utilizar para entender todo o funcionamento da análise de corrente alternada nessas próximas aulas. Se a gente pensar então que tinha internamente aqui uma tensão muito pequena, ou seja, essa relação aqui de amplificação em reversa de tensão de entrada pela saída, chegando a zero, consequentemente HR e VO igual a zero,
Então eu posso simplificar aquela configuração daqui, onde eu tenho aquela fonte, simplesmente pelo resistor de entrada HIE, por emissor comum. E, considerando HO tendendo a infinito, eu posso simplificar e colocar somente a fonte de corrente. Então esse aqui é um modelo simplificado. Nesse caso aqui ele é geral. Para a configuração emissor comum, esse modelo simplificado passa a ter o HIE e o HFE multiplicado pelo IB. Que comparando então com o modelo RE, eu tenho que meu IE ele é equivalente ao beta RE, meu HFE é equivalente ao beta e meu HOE é equivalente a 1 sobre RO, que é a resistência de saída. Alguns valores típicos de parâmetros para as configurações, né? Então está aqui discriminadas as configurações emissor comum, coletor comum e base comum, são colocadas abaixo aí. Então dá para ver aqui os parâmetros HI, HR, HF, HO e 1 sobre HO, né? Que é efetivamente a resistência de saída de cada um deles. Então a gente viu aqui os modelos de corrente alternada para alguns transistores base comum e emissor comum, que foi o modelo RE e o modelo de parâmetros híbridos, parâmetros H. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar mais com o modelo RE e utilizar isso sobre um transistor na configuração emissor comum. Então, por enquanto é só. Até mais, pessoal.